Olá para você! Tá começando mais um Ponto de Partida React, o programa em que eu, Yasmin Restum, pego todas as suas dúvidas, questionamentos e obrigo Pedro Doria a responder. Aqui, Pedro, você não pode se blindar. Eu entendi o que você está fazendo, vamos lá. Pois é, porque a gente vai falar disso, a gente vai falar sobre essa prerrogativa aí que o ministro Gilmar Mendes está querendo não impor, mas enfim, sugerir através de uma liminar que Não, é impor deveria mesmo. ser. É impor mesmo. Liminar deveria ser uma coisa urgente, né? Se a gente Isso. olhar na origem da língua portuguesa, liminar fala de urgência. Isso. Qual é a urgência de uma PEC da blindagem no STF? Pois é. A gente vai ter que investigar um pouco mais isso, mas esse não é o único assunto do dia. A gente também vai tentar entender em que bolha estão os brasileiros. São quantas mesmo? 9. 9 bolhas. Eu não sei, será que eu me identifico com alguma? Em sendo brasileira, Yasmin, em alguma delas você deve se encaixar. Eu achei divertido que os meiros nos comentários estavam falando assim: eu sou essa, essa e essa. Uma coisa meio assim: esse é meu signo, esse é meu ascendente e essa é a minha lua. Aí eu falei: gente, eu gostei. Por que não? Uma coisa meio quiz. Por que não? Achei bacana. Vamos encarar então as perguntas. Vamos lá. Pedro, eu vou começar com o assunto do STF. Vamos lá, eu vou começar com uma dobradinha de comentários. O Jefferson, ele fala o seguinte: eu concordo com todos os pontos da sua análise no vídeo. No entanto, nos últimos anos, observei algumas vezes Pedro afirmar que o STF é o responsável por interpretar a Constituição. São eles que dão a decisão final, ou seja, se essa é a última instância, não pode ser questionada. Decisão judicial se cumpre. Eu queria entender o que muda nesse caso com relação aos outros. E o Rafael fala o seguinte: o Pedro, me corrija se eu estiver errado. No caso de impedimento do executivo, não precisa ser, acho que ele quer dizer impeachment, do executivo, não precisa ser de 2/3 da Câmara antes de ir para o Senado julgar? Na minha opinião, a manobra do Gilmar só blinda o Supremo de chantagens e abusos da esquerda e da direita, colocando regras mais rígidas para esse procedimento. Vamos lá. São, na verdade, duas perguntas muito diferentes, tá? Primeiro, decisão do Supremo se cumpre. Decisão de juiz se cumpre. O fato de que a gente é obrigado a cumpri-la não quer dizer que a gente precisa concordar com ela. São coisas distintas e não necessariamente concomitantes. Número 2. Sim, a Constituição deixa muito claro que quem interpreta a Constituição é o Supremo. O problema é que o Gilmar legislou, ele criou regras. Entendeu? Isso não é interpretar a Constituição, isso não é olhar para uma regra que está escrita e dizer o que esta regra quer dizer é tal coisa. Ele criou novas regras, ele legislou, ele fez lei, ele decidiu que duas coisas que estavam escritas na lei não, isso aqui não vale, o texto passa a ser tal agora. Ou seja, se a lei determina, tanto a Constituição quanto a lei, tá? Porque a Constituição, diga-se de passagem, é muito clara. Ela diz que é atribuição do Supremo Tribunal Federal julgar juízes do Supremo, tá? Isso é a Constituição que diz. Então, a não ser que ele julgue inconstitucional o artigo 52 da Constituição, 52 não, 54 da Constituição, a gente tem um problema ali de inconstitucionalidade da decisão dele. Mas e essa coisa de se proteger que o Rafael trouxe? Mas isso não faz sentido. O Supremo não tem que se proteger. Não algumas pessoas ficam pensando num jogo de direita contra esquerda, mocinho contra bandido. Existem 3 poderes. Como é que você pensa uma democracia? Essas regras, elas não são aleatórias, elas não são invenções, alguém fez isso e aí desfaz-se isso. A ideia do Barão de Montesquieu, isso é início do século XVIII, tá? Não existia nenhuma democracia liberal no mundo e um grupo de pensadores na Escócia, na Alemanha,
na França e na Inglaterra, começaram a meio que ter um debate aberto ao redor de vários livros. Isso começa no finalzinho do século XVII com John Locke na Inglaterra. Aí esse troço vai se desenvolvendo e eles estão tentando pensar como é que você cria um regime em que você não tem um tirano. E por conta da história, a gente aprendeu um bocado de coisas sobre como que você faz um tirano, como é que você faz um ditador. E uma dessas coisas é concentração de poder. Entendeu? Não pode ter poder demais nas mãos de uma pessoa só ou de um grupo só de pessoas. Você tem que distribuir o poder. E você tem que fazer com que todo o poder esteja submetido a todo o poder. Qual é a ideia aqui? Quando você fala de separação de três poderes, isso quer dizer o seguinte, quem faz as leis não pode ser quem julga se as leis foram bem aplicadas ou mal aplicadas. Entendeu? Agora, quem julga não faz a lei. Que é o que você está dizendo que é o caso dessa liminar do Gilmar. E quem é responsável pela administração, que é o executivo, nem julga, nem faz lei. Entendeu? No fim das contas, esse é o jogo. Agora, aí tem um segundo jogo que se faz, que é o seguinte. Todos os três poderes estão um submetido ao outro. Entende? Então é por isso que o presidente da República é quem indica quem é ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, não basta o presidente indicar, o Senado tem que aprovar a indicação. O Senado não indica. Essa coisa do Davi Alcolumbre, eu quero que seja fulano, senão eu vou ficar de mal. Não pode. Você pode recusar a indicação do presidente da República. Não é você que indica. Entende? Você aprova ou reprova, mas é isso que você faz. E você tem esses controles todos, entendeu? O Supremo tem autoridade para julgar um deputado federal se ele cometeu algum tipo de crime. O Supremo tem autoridade para julgar um senador da República se ele cometeu algum tipo de crime. Tá certo? O Senado, a Câmara, não pode se virar e falar, não, esses aqui são meus, você não toca neles. Não é assim que funciona. Agora, o Senado tem a autoridade de fazer o impeachment do Procurador-Geral da República, de ministro do Supremo Tribunal Federal, de ministro de Estado e de presidente da República. A coisa toda é construída para quê? Para que ninguém tenha poder demais. Entendeu? Então, um poder tem sempre algum poder sobre o outro. A lógica é você buscar um equilíbrio. O que o Gilmar está dizendo é o seguinte, eu que sou do Supremo decido como que eu vou ser julgado. Eu que sou do Supremo decido as regras do meu julgamento. Não funciona assim. Não é feito para ser assim. Então essa coisa, o Supremo está se defendendo, o Supremo não tem que se defender. O Supremo tem que se subordinar ao desejo de impeachment do Senado Federal, se assim for desejado pelo Senado Federal após um julgamento. Entendeu? O Supremo não inventa regras. O Supremo não inventa regras novas. Entende? O Gilmar inventou 2 regras novas. Ele primeiro tirou da sociedade o direito que todo cidadão brasileiro tem de fazer uma denúncia contra uma autoridade. Todo cidadão brasileiro tem o direito de pedir o impeachment do presidente da República. Todo cidadão brasileiro tem o direito de pedir o impeachment do Procurador-Geral da República. Todo cidadão brasileiro tem o direito de pedir o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é um direito que todo cidadão brasileiro tem. O Gilmar simplesmente foi lá e falou, não quero, não gostei da regra, estou me sentindo exposto. Quem essas pessoas acham que são para elas poderem fazer isso? É isso que o Gilmar Mendes está falando. E trazendo para si uma autoridade que ele não tem, ele não inventa regras. Ele pode dizer que uma regra está fora da Constituição. Ele não pode criar uma regra do zero. Entendeu? A gente vai ter um problema se ele disser, porque ele não pode falar isso, né? Tendo o Brasil já tendo feito 2 impeachments de presidente da República e um impeachment de governador do Estado, que foi o Wilson Witzel aqui no Rio de Janeiro, é um pouco problemático dizer que a lei do impeachment não vale, né? Então ele não pode declarar inconstitucional a lei do impeachment. Então o que ele decidiu fazer foi, olha, troca esses 2 artigos aqui. Só quem pode ditar nomear para impeachment é o meu ex-sócio, Paulo Gonet, que é ex-sócio de Gilmar Mendes. Entendeu? Só ele
pode decidir a abertura de um processo de impeachment. Bastante confortável. Não é? E aí ele se vira e fala, e esse negócio de que o Senado abre o processo com maioria simples, não gostei. Entendeu? 2/3. Está muito fácil. Está muito fácil. Então vamos dificultar esse negócio. Eu não quero ser submetido a um impeachment, então eu vou mudar as regras. Ele não tem autoridade para mudar as regras. Ele pode considerar inconstitucional. Ele não tem autoridade para criar regra. E ele criou regra. Então não é uma coisa ele está só se defendendo. Não é para ele se defender. O Congresso Nacional, que é formado por homens e mulheres que são eleitos pelo povo brasileiro, tem autoridade constitucional. E veja, Yasmin, isso não é uma peculiaridade do Brasil. Isso não é uma jabuticaba brasileira. Todas as repúblicas presidencialistas têm uma lei de impeachment na qual cabe ao Senado o impeachment de presidente da República e ministro do Supremo. Isso é uma coisa que é assim que funciona em qualquer república presidencialista. Porque é assim que foi a regra construída. E, cara, com muita sapiência e com muito equilíbrio, por um sujeito chamado Alexander Hamilton, nos Estados Unidos, que é um dos pais fundadores da primeira república presidencialista. Entendeu? Isso está num dos artigos que ele explica exatamente por que o processo de impeachment é assim. Entende? Então, tem que acatar? Tem. Como cidadão, a gente tem que acatar. Tá certo? Isso não quer dizer que a gente não tenha direito a criticar e criticar com veemência quando a decisão é absurda. O Gilmar diz que ele está defendendo a independência dos três poderes, quando, na verdade, ele está tornando um poder acima do outro. Quando, na verdade, o que ele está fazendo é sabotando a independência dos três poderes e pior. Eu acho que isso é uma coisa que me preocupa, porque a maior parte das pessoas de esquerda que estão elogiando essa decisão que o advogado-geral da União, o Messias, Jorge Messias, já pediu para o Gilmar revisar, porque ela não fica em pé constitucionalmente. É claro que o Jorge Messias está puxando o saco dos senadores de quem quer o voto para ser aprovado como ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas não vamos esquecer que é o advogado-geral da União do Lula. Entendeu? É um sujeito petista dos quatro costados, super, fundador do PT, estava desde o início, super leal ao Lula, desde o início não porque ele é mais jovem, mas desde muito jovem no PT, quer dizer, um cara super leal, um cara super de esquerda e que está falando o que... Olha, eu não consegui encontrar ontem, eu falei com 4 juristas, eu não consegui encontrar um que se virasse e falasse, tem essa vírgula. Estava todo mundo assim arrancando os cabelos de isso aqui não fica em pé em 2 segundos. E qual o problema disso aqui? É isso que eu acho que as pessoas de esquerda não estão entendendo. As pessoas que acham que essa decisão é normal. Isso leva a uma crise constitucional. Se cada poder começa a entrar numa de que o outro poder não pode atacá-lo, entendeu? Aí o Supremo se vira e fala, o Senado não pode fazer um impeachment. Aí a Câmara se vira e fala, o Supremo não pode prender um deputado. O Senado se vira e fala, o Supremo não pode condenar o senador. Abre-se um precedente para desafiar a autoridade exatamente. De qualquer um deles. E aí, a gente está chegando a um ponto, que eu acho que é um ponto extremamente delicado, daqui a pouco o Tarcísio Freitas é eleito, concede o perdão para o Bolsonaro no primeiro dia, o Supremo diz que a decisão é inconstitucional, o presidente da República diz, eu não aceito isso aqui é um direito meu que está na Constituição. E dá ordem para que a Polícia Federal solte o Bolsonaro, ele está solto. O Supremo não tem controle sobre o sistema prisional, quem tem é o Poder Executivo. Se o presidente quiser simplesmente passar por cima de uma ordem do Supremo, ele passa. Se você começa a ter essa briga, a gente está falando do que se chama em ciência política de uma crise constitucional. E uma crise constitucional é quando 2 poderes chegam num impasse e o Senado se vira, você não vai prender esse senador. Não vai prender. E o Supremo diz, não, mas eu estou dando ordem para que ele seja preso. Não vai prender. Porque você não tem autoridade. Se a gente não tem autoridade sobre o ministro do Supremo, você não tem autoridade sobre o senador da República. E aí, quando você tem uma coisa dessas, um embate desses, você só tem uma saída fora da Constituição. Ou um dos dois dá para trás, ou você só tem saída fora da Constituição. Uma saída fora da Constituição é a ruptura do sistema democrático.
Uma saída fora da Constituição ao presidente da República dizendo: é impossível governar com esse Supremo. Fecha. E ele vai fechar. Entende? O Supremo, ao violar grotescamente os seus poderes, ao criar novas regras, ele está criando o caminho para uma crise constitucional. Ele está se tornando e se demonstrando ilegítimo para uma quantidade cada vez maior de brasileiros. Ele está criando o argumento para um golpe de Estado e, pior, ele está... A gente já tinha se livrado desse raio, desse pesadelo, que era da ruptura democrática, e o Supremo está trazendo esse troço de volta. Ele está mostrando para o bolsonarismo o caminho de como ele renasce. Entendeu? Que como as pessoas entendem... As pessoas têm o hábito demais de entender política como o disse-me-disse do dia a dia. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, fulano falou tal coisa, Beltrano reagiu de tal forma, e tudo é normal. E não conseguem entender, primeiro, qual é o sentido por trás das regras, e depois, e principalmente, cara, o risco que é você ficar tomando decisões que vão te aproximando cada vez mais de uma crise constitucional. O meu medo real agora é que, num país que estava essencialmente pacificado, que já tinha se livrado de pressão por anistia, que já tinha... Cara, é inacreditável essa decisão do Gilmar Mendes, é perigosíssima, é absurda, é perigosíssima. A minha esperança sincera é de que a maioria dos ministros do Supremo percebam o absurdo da coisa e percebam que isso aqui é forçar uma barra que não se força. Pedro, eu quero seguir com o argumento do Felipe. Ele diz o seguinte: quando você fala sobre a esquerda ser minoria e a necessidade de obedecer rigidamente às regras do jogo, me vem imediatamente à cabeça a frase "When they go low, we go high". É aquela ideia de assumir uma espécie de superioridade moral, mesmo diante de trapaças ou atalhos usados pelo outro lado. Só que, ao mesmo tempo, eu fico pensando que se um lado está jogando xadrez e o outro lado está jogando vale tudo, exigir que o primeiro siga cada regra à risca pode simplesmente garantir a derrota antes mesmo do jogo começar. E é aí que entra a minha inquietação. Eu sei que é arriscado soar antidemocrático e que não dá para presumir má-fé absoluta o tempo todo. Mas, diante das ferramentas que a extrema-direita efetivamente utiliza, fica cada vez mais difícil manter essa postura elevada sem questionar a eficácia dela. Ele está perguntando se a democracia funciona. É isso. Tá bom, é um direito dele. Então, a única resposta que eu tenho para ele... A frase da Michelle Obama, né? Quando eles jogam baixo, a gente caminha com a cabeça para cima, né? Tentando fazer uma tradução não literal do que a expressão quer dizer. Olha, se a guerra for fora do jogo democrático, a esquerda perde. A esquerda só ganha dentro do jogo democrático. Você tem a ilusão de que romper com as regras democráticas pode te levar a uma vitória sendo de esquerda, é uma ilusão. Muita gente no Brasil já viveu essa ilusão, tá? Luiz Carlos Prestes, que eu conheci bem, eu era criança, mas enquanto criança tive bastante convívio, foi um dos primeiros a ter essa ilusão de que a esquerda ganharia fora do jogo democrático. Eu acho que depois do século XX já devia ter ficado claro para tudo quanto é brasileiro de esquerda, que a esquerda só ganha na democracia. A esquerda não ganha fora da democracia. Se você for jogar fora da democracia, você vai perder esse jogo no final. Sim. Pedro, o Adriano, ele realmente corrobora esse argumento que você traz, e até imagino com uma certa tristeza. Ele diz que o que ele vê hoje é que ninguém que esteja dentro da polarização parece querer mais democracia. E, infelizmente, na questão do STF hoje, a impressão que eu tenho é que tem sim uma ditadura de toga em pleno andamento. Eu não gostaria de concordar com o bolsonarismo, mas está cada vez mais nítido.
E o @blog falou o seguinte, sugeriu o seguinte, que o Brasil deveria deixar a ideia de democracia que tem e adotar uma democracia relativa, onde os opositores políticos são presos ou assassinados. China, Rússia, Irã, Cuba, Venezuela e Coreia do Norte são exemplos desse tipo de democracia. Pelo menos o governo brasileiro está bem alinhado com a maior parte desse grupo. Tá, eu discordo 100% do segundo comentário. Sim. Vamos lá. A gente não vive uma ditadura do Supremo. A gente não vive uma ditadura. Eu tenho muito cuidado, Yasmin, com esses termos. Golpe, fascismo, ditadura. Eu acho que essas são palavras que são palavras muito fortes e que a gente tem que usar quando cabe usá-las. Um golpe de Estado se dá quando a Constituição é rompida, tá certo? Aí alguém vai se virar, mas isso que o Gilmar fez não foi uma ruptura da Constituição? Isso é um erro de decisão judicial que pode perfeitamente ser rompido, ser revisto pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Sim. A gente ainda está num regime em que a Constituição prevalece. Se for estabelecido um governo sob uma nova Constituição, ou com a eliminação ilegal de parte grande da Constituição, aí tivemos um golpe de Estado. Enquanto não tiver sido estabelecido um novo governo sob uma nova Constituição, como aconteceu em 1964, como aconteceu em 1930, enquanto isso não acontecer, em 1937, que rompeu-se novamente a Constituição mantendo o presidente da República, né? 68, quando rompeu-se novamente com o regime legal para se implantar novas regras do jogo na forma do AI-5 e tal. Esses são golpes de Estado. A gente não criou um regime legal novo. Não houve um golpe do Supremo. Não há uma ditadura do Supremo, tá? E eu entendo que ele estava sendo irônico, evidentemente que Rússia é uma ditadura, não é uma democracia relativa. A China é uma ditadura, não é uma democracia relativa. O Irã é uma ditadura, não é uma democracia relativa. Não existe democracia relativa. E o Brasil é uma democracia. O Brasil é uma democracia que está se arrastando. É uma democracia super capenga. Mas é uma democracia. Como os Estados Unidos, são uma democracia que está se arrastando, super capenga, mas ainda é uma democracia. Você ainda tem uma mesma Constituição, você ainda tem aquelas regras do jogo, com gente com cada vez mais dificuldade com gente forçando cada vez mais essas regras, mas as regras ainda estão de pé. Mesmo que de vez em quando violadas, elas seguem de pé, elas não foram mudadas para que se implantasse um novo regime. Isso não aconteceu, não estamos numa ditadura. Agora, tem uma hora que se você fica pressionando as regras, fica pressionando as regras, fica pressionando as regras, fica pressionando as regras, tem uma hora que rompe. E eu acho que isso não está sendo percebido. Pedro, isso que está acontecendo, essa tensão entre os poderes, esse desacerto, esse desconforto evidente ali na Praça dos Três Poderes, ele também está refletindo parte dos valores que a gente tem na sociedade. Não é como se eles fossem um universo apartado do que a gente já vive. Então, eu queria entrar um pouco nessa seara dos valores agora e trazer alguns questionamentos que eu acho que podem ajudar muito a elucidar o que você quis dizer com essa história das 9 bolhas e como talvez isso também reflita essa situação de tensão extremada entre os nossos poderes. O José, ele quis trazer alguns comentários. O agro é 13%, mas não são os grandes latifundiários, falando das bolhas, né? E sim, por definição, 1% dos maiores proprietários de terra. Eles são 1%. Se são 6 milhões de proprietários e 300 milhões de hectares de fazendas, daria em média 50 por proprietário, o que é, por definição, uma pequena propriedade. Se existem latifúndios com, digamos, mais do que 1.000 hectares por uma questão aritmética, tem que ser pouco. Outra coisa, o brasileiro gosta de muitas leis para que ninguém possa fazer o que não deve? Oi, você refletiu sobre isso? Essa visão está totalmente errada. No Brasil, de fato, não há lei para nada. Você fura o sinal, passa o limite de velocidade, compra produto roubado ou falsificado, não acontece nada.
Na Europa, nos Estados Unidos, é possível a polícia armar situações onde oferece algo ilícito ou outros tipos de flagrante. No Brasil, isso foi rejeitado. O brasileiro, ao contrário do que você disse, não quer que cumpra lei nenhuma para poder continuar com o seu jeitinho. Na minha humilde opinião de esquerdista, liberal, que soa como conservador, essa total ausência de regras... Esquerdista liberal como conservador? Na minha humilde opinião de esquerdista liberal, que soa como conservador, na opinião dele, ele está sentindo que está soando entendi. conservador. Essa total ausência de regras, que acarreta numa ausência de bússola moral... Sim, nem europeus, nem norte-americanos, nem japoneses começaram a deixar de pegar as coisas dos outros ou de jogar lixo na rua porque eram pessoas elevadas. Foi a multa, a repressão, em um primeiro momento, que educou a todos. Toda essa situação faz com que as instituições e o ambiente de negócios e de convivência social esteja cada vez pior no nosso país. Até eu começo a achar que a política do Giuliani para Nova York é interessante. Vai vendo. Ótimo vídeo, palminhas. Giuliani, ex-prefeito de Nova York. Ex-candidato à presidência pelo Partido Republicano. Uma pessoa com política, assim, de tolerância zero para criminalidade. Isso. Vamos lá. Os pontos aí, né? Yasmin, talvez eu não tenha sido muito claro, mas no discurso dele, ele, em essência, comprova boa parte dos achados da pesquisa do Felipe. Percebe que não é que o brasileiro obedeça muitas regras. O brasileiro quer muitas regras que proíbam. Por que o brasileiro não quer muitas regras que proíbam? Na direita e na esquerda. Porque ele tem certeza de que o outro vai desobedecer as regras. Porque ele tem certeza que ninguém, com exceção dele, segue regras. Porque ele tem certeza que todos os brasileiros não são confiáveis. Que é exatamente o que ele está falando. Eu só consigo pensar em Jair Bolsonaro, aquelas falas recuperadas. Mas veja, não é só o Bolsonaro. Isso é uma coisa que é da natureza do nosso povo. E veja, eu faço parte desse povo. Eu não estou. A gente faz parte. Eu não tô de forma alguma fazendo isso como crítica. Claro. O Felipe, eu acho que é muito feliz quando ele chama o nome da pesquisa é O Brasil no Espelho, que é nós nos olhando no espelho. Nós não achamos que o próximo seja confiável. A gente acha que precisa de muito rigor, entendeu? Para vigiar as pessoas o tempo todo. Porque do jeito que está, todo mundo burla tudo o tempo todo. Essa é a nossa opinião a respeito de nós mesmos. Então, é por isso que a gente quer muita regra. Não quer dizer que a gente queira obedecer muita regra. Quer dizer que a gente quer muita regra para ter muita polícia, para ter muito Estado controlando as outras pessoas. Porque tem que ser controlado muito de perto. Porque se você não controlar muito de perto, vai ser um desastre. Entende? Então, de certa forma, ao discordar, ele reafirma a coisa. Tá vendo, José? Sabe aquela coisa, o Ricardo Rangel, que é o diretor do streaming, ele tem uma frase que ele sempre repetiu, desde que a gente é amigo, e tenho certeza que ele já falava antes, que é: o Brasil é o país do isso aqui devia ser proibido. A gente usa essa frase o tempo todo. Isso aqui devia ser proibido. Entendeu? Eu acho que é pau a pau com aí é que tá o problema. É por aí. Pedro, seguindo aqui, a Vanessa tem um questionamento para você. Ela diz o seguinte: segundo pesquisa recente do IPEA, a renda média cresceu cerca de 70%. O coeficiente de... Gini. Ah, desculpa, é isso mesmo. O coeficiente de Gini recuou quase 18% e a taxa de pobreza extrema baixou de 25% para menos de 5%. Além disso, temos os menores índices de desemprego da história, inflação controlada e melhoramos a justiça tributária com a reforma e a isenção de IR até R$5.000. Aí, quando o Pedro diz que acha que o governo atual é um desastre na economia, eu fico me perguntando o que é que ele quer dizer. Vamos lá. O mundo
passou nos últimos 25 anos por um decréscimo imenso de absoluta pobreza, tá certo? Isso não foi uma coisa que o Brasil fez, isso foi uma coisa que o mundo fez. Se você vai para a África, você tem quedas de índices de pobreza maiores. Se você vai para a Ásia, você tem quedas de índices de pobreza maiores. De fato, houve uma distribuição de renda. Houve, sim, uma distribuição de renda no Brasil. Só que essa distribuição da renda aconteceu da classe média para os pobres. A classe média tradicional empobreceu. A classe média tradicional perdeu poder de consumo. Enquanto que os pobres se aproximaram da classe média tradicional. E os ricos ficaram mais ricos. Então, nesse processo, você criou duas situações que eu acho que é muito importante as pessoas de esquerda entenderem. Os pais dos jovens de classe média baixa, porque essencialmente essa turma que ganha entre 3 mil e 5 mil reais por mês, 2 mil e 5 mil reais por mês, né? Essa turma é a classe média baixa brasileira. Porque são pessoas que já têm algum poder de consumo, são pessoas que comem, são pessoas que... Elas não são miseráveis, elas não são pobres, elas têm poder de consumo, elas compram geladeira, elas compram televisão. Elas moram muito longe do trabalho, mas elas têm poder de consumo, elas são uma classe média. A gente tem muita dificuldade de olhar para elas como classe média, mas essas pessoas se veem como classe média. E elas são a classe média brasileira no sentido de que elas estão na renda média brasileira, que é de 3 a 5 mil reais, tá certo? Então, quando ela usa esses números absolutos, a pobreza despencou e houve distribuição de riqueza, isto é verdade. Como é que esse processo se deu? Esse processo pegou pessoas que não tinham certeza que iam comer todo dia e deu a elas uma renda de algo entre 3 e 5 mil reais por mês. Os pais dessas pessoas, em parte, principalmente no Nordeste, que é onde houve a maior movimentação, os pais dessas pessoas que estão ali nos seus 70 anos, 60, 70, 80 anos, votam no Lula. E são profundamente gratas para o Lula. Agora, quem nasceu no final dos anos 90, quem nasceu na primeira década do século XXI, nos anos zero, essas pessoas têm uma experiência que é uma experiência muito diferente. Quem está na faixa aí dos 20, 30, 40 anos tem uma experiência muito diferente, porque a experiência dessas pessoas é a seguinte: eu me tornei adulto, ou eu cheguei à adolescência, numa época em que estavam dizendo que a gente estava enriquecendo. As pessoas não têm a experiência da miséria, as pessoas não têm a experiência da pobreza máxima. O que essas pessoas têm é a experiência da promessa de que eu vou fazer uma faculdade e eu vou me dar muito bem. E o governo Lula criou uma quantidade imensa de faculdades, tanto universidades federais quanto particulares, que foram financiadas com o ProUni. E são faculdades, em geral, muito, 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 muito ruins. Então, o sujeito sai com diploma de advogado e é muito mal formado. Ele não fica em pé. Ele não passa no exame de uma ordem dos advogados do Brasil. Isso eu estou falando de diploma de advogado, eu poderia estar falando de trocentos outros diplomas que essas faculdades novas emitiram. Então, o sujeito que... me falaram que se eu virasse doutor, eu ia me dar bem, eu ia ficar bacana. Ele continua na renda de 3 a 5 mil reais dirigindo Uber. Entendeu? Esse cara, ele tem uma frustração. O governo do PT prometeu para ele que a vida dele ia melhorar. Ele não saiu do lugar. Ele não compreende que você estudar na USP, ou na UFRJ, ou na Universidade Federal de Minas, ou na URGS, nas universidades federais tradicionais, é uma coisa. Você estudar na Universidade Federal do Interior de Santa Rita do Passa Quatro é uma coisa completamente diferente. Ele não percebe que um ensino
que ele está recebendo não é o mesmo. Ele não percebe que estudar na PUC ou na Fundação Getúlio Vargas é muito diferente de estudar no Centro Universitário de Santa Rita do não sei das quantas, entendeu? Não é a mesma coisa. O diploma que ele tem pode ter o mesmo valor legal, no sentido de agora você pode preencher ali no formulário, tem o ensino superior. Ele não dá aquele emprego que precisa de uma formação sofisticada. Em termos de acesso no mercado de trabalho, não dá. Existe um limite. Então, essas pessoas são profundamente frustradas. Esse é o eleitor do Pablo Marçal. Tá? Esse camarada votou no Pablo Marçal. É daí que vem isso. É o sujeito que tem um diploma, que quer muito crescer na vida e não encontra como crescer na vida. E não encontra como crescer na vida porque, entre outras coisas, esse é um país extremamente hostil para novos negócios. Então, mesmo que esse cara quisesse montar um negócio, é muito complicado. Então, a gente está falando sobre uma percepção dentro dessa ideia de por que a economia piorou? Não é uma percepção, é vida real. É muito difícil você, dentro da periferia urbana, criar um negócio e crescer. É muito difícil, com a sua formação, você ter um emprego bacana. Isso não é percepção, isso é real. As pessoas podem não entender exatamente por que acontece. Mas a frustração que essas pessoas têm, é com um problema real. E veja, economia é passado, presente e futuro. Economia não é o retrato do momento. Sim, às beiras da eleição presidencial, como sempre acontece à beira de eleições presidenciais, o desemprego cai porque o Estado começa a botar mais dinheiro na economia e, no caso do Lula, ele está aumentando a dívida interna absurdamente. Entendeu? A gente vai ter, em 2027, para o presidente que assumir, um custo de dívida por pagar imenso, que vai retrair a possibilidade do Estado de gastar, que vai exigir o corte de programas sociais, que vai exigir, ou então a gente vai ver uma explosão de inflação. É um troço meio maluco, porque, infelizmente, é só o Fernando Haddad que parece preocupado com isso no governo federal, tá? Só o Haddad parece preocupado com isso. O Lula não está nem aí. Então, é uma economia medíocre a que a gente está vivendo. A gente está num país absolutamente estagnado, um país que, cara, você pega pede para ela, por exemplo, comparar o crescimento do Brasil nos primeiros 20 anos do século XX, do século XXI, com o crescimento de qualquer país asiático. Com o crescimento da maioria dos países africanos que não derreteram. Você tem os países que estão derretidos, né? Sudão e tal. Etiópia. Pega os países africanos, principalmente mais para o sul da África, que não derreteram, África do Sul. Compara o crescimento do Brasil nos primeiros 20 anos desse século com o crescimento da África do Sul. Com o crescimento da maior parte dos países da Ásia. A gente tem um crescimento que é medíocre. Eu não vou nem pedir para comparar com o crescimento de China e Estados Unidos, que seria covardia. Entendeu? A gente tem numa época em que o mundo todo estava crescendo muito, a gente cresceu muito menos do que todo mundo. Isso não é acidental, Yasmin. Isso é má condução da economia. Então, eu entendo que muita gente de esquerda se vira e fala: olha o desemprego, olha... Os empregos são ruins. A vida é uma vida de trabalho muito intenso durante muitas horas para quase todos os brasileiros. Você não tem perspectiva de crescimento. É uma sensação de perda de status na classe média. É uma sensação de não ganhar o status prometido na turma que foi criada com essa promessa para o governo Lula. É muito difícil você encontrar gente que esteja realmente satisfeita. Em geral, as pessoas mais satisfeitas são justamente as pessoas que têm a memória de quando eram muito pobres e perceberam que cresceram de vida.
Seus filhos são maioria hoje e não têm essa percepção. Pedro, o Bruno Serpa, ele diz que o Felipe Nunes chama de ilusão do conhecimento é um fenômeno estudado, que é conhecido como o efeito Dunning-Kruger, de 2 psicólogos sociais estadunidenses, desde 99. Certamente não é um privilégio nosso. Porém, o primeiro fenômeno que você trouxe, o conceito de Low Trust Society, esse sim, eu acredito que é devastador. Ou talvez a soma dos dois. Imagine uma reunião de condomínio onde ninguém confia em ninguém. E onde todos acreditam serem os mais inteligentes para lidar com as situações. Claro que não para por aí. Nesse condomínio, a gente pode juntar as pessoas que acreditam que o síndico deva ser mais opressor. Alguns acham que deve ser menos atuante. Tem gente que se preocupa com a ajuda de custo, que os condomínios dão a moradores menos abastados. Outros que condenam, mas fazem vista grossa para a mensalidade do condomínio, que nem todos pagam o justo. Ariano Suassuna dizia, o otimista é um tolo. Pessimista, um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Uma pergunta honesta de quem reconhece a própria ignorância. E como é que dá para ser um realista esperançoso nesse condomínio polarizado, onde votam em um síndico porque não gostam do outro? Abraço. Pergunta do Bruno. Olha, para começar, para você ser um realista, você precisa entender quais são os fatos. Então, por mais duros que os fatos sejam, e é muito duro esse retrato do brasileiro que sai dessa pesquisa, muito duro. Por mais duros que sejam essas conclusões, é bom saber. É bom saber porque aí a gente sabe conversar melhor. A gente não finge que nós somos outra coisa. Agora, a ideia de votar num porque não gosta do outro, democracia é assim, tá? É um acordo, é um mínimo denominador comum. Raramente a gente vai eleger um presidente da República, uma presidente da República que seja nossa candidata favorita, nosso candidato favorito. É muito raro que isso aconteça. E, na maior parte das vezes, entendo a maioria preferido esses dois aqui, aqueles 40% que não preferiam nenhum dos dois, tem que fazer uma escolha. Da parte de quem costuma estar nesses 40%, a alternativa a uma ditadura é pior. A gente está com várias perguntas que estão desafiando bastante o nosso regime, né? Para fechar, Pedro... Não, mas eu não acho que ele estivesse desafiando a democracia, não, Não, tá? acho que não. Acho que ele está realmente... É só... Schopenhaueriano, uma coisa meio... É tipo isso, é tipo isso, é tipo isso, é tipo isso. Tem uma melancolia aí. Tem. Mas escolher o menos pior faz parte de ser um realista esperançoso. É isso. Bruno, olha só, a casa não caiu. A casa quase caiu, mas a casa não caiu. Então acho que a gente já pode ser grato por isso. Talvez. A depender aí de como é que vai ser essa situação agora no STF. Pedro, eu queria aproveitar para te fazer essa última pergunta do Leonardo Mota. Os homens heterossexuais que protagonizam a gravíssima epidemia de feminicídios que assola o país, eles estão inseridos em quais bolhas sociais e culturais? Quais valores ou distorções de valores têm esses homens? Eu arrisco dizer que eles estão em todas as bolhas. Olha, isso não está. Eu li o livro do Felipe, eu assisti algumas palestras do Felipe sobre essa pesquisa, já tive várias conversas com o Felipe, eu conheço a pesquisa bem. Esse dado não está necessariamente nessa pesquisa. Mas tem um dado que é muito interessante, que é o seguinte. Quando você pede para o brasileiro médio dizer o que são os atributos do masculino e os atributos do feminino, um dos atributos que o brasileiro, em média,
determina como um atributo necessário para as mulheres? Tipo, o que uma mulher é? O que é ser feminino? É coragem. É coragem para sair na rua, Yasmin. Para começar. É coragem para sair na rua com a consciência de que esse é um país extremamente hostil para mulheres. Extremamente hostil. Então, isso é uma coisa que o brasileiro reconhece em todos os grupos. Homens e mulheres reconhecem que este é um país extremamente hostil para mulheres. A gente tem uma questão que é... A gente tem uma cultura na qual... a gente tem essa dificuldade profunda de lidar com sexualidade masculina... Desculpa, com sexualidade feminina. A sexualidade, isso não está na pesquisa do Felipe, está em outros estudos. A sexualidade feminina é percebida pelo homem médio no Brasil como uma ameaça. Entendeu? O desejo da mulher é percebido como uma ameaça. O tesão da mulher é percebido como uma ameaça. Eva comeu a maçã. O ponto não é exatamente isso. Não é a coisa do pecado. É o controle. A mulher está comigo na cama, morrendo de tesão, é uma maravilha. Mas, ao mesmo tempo, é uma força que eu não controlo. Esse tesão que hoje está direcionado para mim, amanhã pode estar direcionado para outro cara. Eu não vou conseguir controlar. Eu preciso de uma mulher que se comporte, que fique quieta, uma mulher que não tenha desejo, porque quanto mais ela demonstra desejo, mais incontrolável ela é. Mais eu não tenho garantia de que eu vou ter a exclusividade dos favores sexuais dela. E esse é um troço que não é do homem preto e não é do homem branco. Esse é um troço que não é do homem pobre e não é do homem rico. Esse é um troço que não é, do homem de esquerda ou do homem de direita. Esse é um troço que é do homem brasileiro. E evidentemente que eu não estou generalizando, eu não sou assim. E muitos homens não são assim, à esquerda e à direita. Mas é um traço muito presente na nossa cultura. E isso leva a uma violência contra a mulher que, em essência, é uma tentativa desesperada de controlar o desejo da mulher. Agora, Pedro, a gente sabe que as causas, principalmente essa relacionada a gênero, elas precisam de aliados, porque se a gente está falando de, enfim, se mulheres precisam ascender ao poder, alguém precisa, óbvio que a gente pode querer derrubar a porta, empurrar a porta de ferro, mas normalmente a gente vai precisar de aliados, porque sozinho, assim como na democracia, fica difícil de fazer as coisas, fica difícil de chegar nos lugares de liderança. E aí, eu aproveito para te fazer essa pergunta. A gente estava falando dessa frustração de uma camada da população, muitas vezes de homens, isso também deve se revelar nos valores, desses homens que estão frustrados muitas vezes consigo mesmos e que você muitas vezes traz esse assunto sobre prover e estar frustrado porque não consegue muitas vezes ascender. Como que você acha que isso se relaciona, talvez, nesse âmbito dos valores, aí misturando economia, valores, momento de vida, com essa ascensão das mulheres enquanto um grupo que quer buscar buscar o seu espaço? Eu acho que uma das coisas importantes da gente reconhecer é que esse machismo que existe, essa visão de o que é um homem e o que é mulher que existe na sociedade brasileira, ela não faz de vítimas só mulheres, ela faz de vítimas também homens. Porque você vê, por exemplo, isso não é um problema que está acontecendo só no Brasil. A gente, nas gerações, na sua geração, o número de mulheres com diploma superior é muito superior ao número de homens com diploma superior. As mulheres têm uma escolaridade mais elevada do que os homens. Isso é uma coisa que começa com quem está na faixa dos 30 anos. Nunca foi assim. Nunca foi assim na história. Por que está acontecendo desse jeito? Porque, fatalmente, o menino é tirado da escola, no ensino médio, muitas vezes, porque precisa trabalhar para ajudar em casa. A menina deixa.
entendeu? É por desprezo à menina e porque o menino precisa trabalhar. E isso vai fazendo essa separação, conforme você vai tendo um universo em que as mulheres, você começa a criar esse gap de educação entre homens e mulheres, aí um menino e uma menina vão se tornar adultos e vão se casar, e a mulher simplesmente teve uma educação melhor do que o seu marido, e o cara já tem esse clima, né, de controlar o desejo da mulher, e a mulher está consistentemente certa nas discussões, porque ela conhece mais. Porque ela conhece mais. E é aquela mulher falando para ele o tempo todo, você está errado por causa disso, você está errado por causa daquilo. Não tem problema comer esse negócio por causa disso, disso, aquilo. Estopiologia. Esse troço vai aumentando as camadas de ressentimento na sociedade que vão gerar mais crimes, que vai gerar mais violência contra a mulher. E se você acha que a melhor coisa que você pode fazer é um discurso contra um homem, você não percebe que você está colaborando para uma máquina que aumenta ainda mais esse ressentimento. Tudo para mulher, nada para homem. Tudo para mulher, nada para homem. Tudo para mulher, nada para homem. E você vai cozinhando aquele negócio. Então, se a gente não olha para os homens, se a gente não olha principalmente para os meninos, a gente não vai mudar esse país. Se a gente não começa a perceber que a gente precisa de programas específicos para incentivo de meninos continuarem na escola, porque não é que o objetivo não é fazer com que as meninas sejam menos educadas, mas que os meninos sejam tão bem educados quanto as meninas. O objetivo é que não exista um gap de educação entre homens e mulheres. Você tem que promover igualdade. Igualdade de oportunidades, igualdade de acesso a direitos entre homens e mulheres. A gente só tem como saída os direitos universais. Agora, eu também não quero que isso que eu estou falando soe como um pretexto. Sim, justificaria. Pois é. E independentemente disso, isso não é reconhecer que não existem espaços que mulheres não estão ocupando e que deviam estar ocupando. Entendeu? O mais evidente temos um presidente da República tecnicamente progressista, ele teve a oportunidade nesse mandato de indicar 3 ministros do Supremo Tribunal Federal e o que ele fez foi diminuir, não só indicar 3 homens, como diminuir o número de mulheres no Supremo. Porque uma das pessoas que se aposentou foi a Rosa Weber, que era mulher. Então a gente tinha 2 mulheres no Supremo, passamos a ter uma. E isso é um problema. Isso é um problema porque no Supremo eu vejo claramente a necessidade de você ter pelo menos... você tem um número ímpar, né? São 11 ministros. Pelo menos 5, não precisa ser 6, mas pelo menos 5 deviam ser mulheres. Por quê? Aí a gente volta para a experiência do que é ser mulher no Brasil. É uma experiência sob ameaça. Se você não tem na corte mais alta pessoas que têm essa experiência de vida, que entendem o que é ser uma mulher no Brasil, é simplesmente impossível você contar com decisões que vão trazer a experiência do que é ser uma mulher no Brasil para aquelas decisões. Como é que você pode conseguir? Se uma Constituição, um documento vivo que está sendo consistentemente interpretado pelo Supremo, essa interpretação nasce da experiência do que é viver nesta sociedade, que é a sociedade brasileira. Se você não tem representação feminina, como você tem quase zero, só tem a Carmen Lúcia, um grande ministro, mas é só uma pessoa. Se você só tem uma pessoa, cara, aquilo vai estar cada vez menos representado. E é um país em que a maioria dos cidadãos são mulheres. Entendeu? É 51-49. Então, enfim, eu não sei se eu respondi a pergunta, mas... Acho que sim, Pedro. Mas, acho que sim.
Era mais sobre essa correlação entre essas questões econômicas e como isso pode afetar em termos de valores. Então, acho que tá respondido, sim. Algo mais? Não, senhora. Ai, que clima baixo astral que a gente tá terminando, hein? A semana não foi boa, não. É. Ai, vamos torcer pra... Semana Eu que vou vem, tentar ser otimista. Já é Natal, Yasmin. A gente tem alguma coisa pra comemorar além do título do Flamengo. O que não é pouco. Veja bem você. Tá vendo? Eu, rubro-negro, reclamando da semana em que a gente foi campeão da América e do Brasil. Pedro, você não trabalha com esporte. Eu Deve preciso te ser por lembrar. isso. Deve ser por isso. Deve ser por Perfeito. isso. Até semana que vem. Até semana que vem. Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Tem um mistério que vem do arcaico. O cara sai de casa, toma uma condução, ou vem a pé, se trabalha, senta num buraco ou fica em pé, espera começar. Começa! Você pode amar ou detestar, dizer, meu Deus, para que eu saí de casa para isso aí? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Ou então, você nunca mais esquece aquilo. Você vai ficando e vai se integrando com aquilo, vai concordando com aquilo. Você chora, você ri até cair, fazer xixi, entendeu? Porque está ali. Onde tem isso? É porque você encontrou um outro ser humano que vai, não sei por que meios, se comunicar com você em algo que talvez você deteste ou ame, ou marque você para sempre. Isso é o teatro.